Eu tive convite de diversos partidos, mas aí aquele convite, por exemplo, o vereador ele tem direito a 5 cargos comissionados, né? Então, ó, beleza, você vai entrar aqui, mas, pô, você vai ter que ajudar 2, né? Ajuda, eles nunca falam direto, tem que dar uma ajuda para 2 aqui. Eu nunca mexi com política, entendeu? Eu vou entrar para poder ficar devendo 2 cargos pros outros, aqui, ó. Explica pra gente um pouquinho da política regional aí, como que funciona, quem são os donos do poder, quem são os coronéis, se isso tem aí, como a gente tem em Goiânia, em Goiás. Então, aí a gente tem o Caiado, né? Aí a gente tem a União Brasil dominando tudo. Aqui é pior, cara, aqui a gente tem o PSD, entendeu? Qual que é o problema do PSD? O PSD ele é uma máquina de enganar a classe média, principalmente aqui no Centro-Sul. Eles pegam eleitores desavisados, pegam candidatos sem cor, e você consegue pintar aquele candidato da cor que você quiser, seja vermelho, seja verde, amarelo. E você coloca ele no segundo turno, e esses candidatos do Centrão, eles têm uma vantagem no segundo turno, seja contra a esquerda, seja contra a direita, porque eles conseguem alçar o meio ali. E veja, não tem nada de meritório nisso. A gente acaba muitas vezes glorificando grandes líderes partidários. O Ciro Nogueira, o Rueda, o Marconi Perillo. Poxa, qual tipo de ideal em si você está buscando? Nenhum. O que você sacrifica para poder conseguir as suas ideias? Nada. O jogo político desses caras é simplesmente ficar parado e deixar o pessoal ideológico ir se batendo. E, mediante as consequências daquilo, próximo do período eleitoral, de forma oportunista, eles vão e tomam alguma posição. É basicamente assim que o PSD funciona. O Ratinho Júnior, como o próprio nome diz, ele é filho do Ratinho, apresentador de televisão. Então ele tem uma certa influência aqui. E aqui, no Paraná, a gente tem um problema, que é o seguinte. Na verdade, não é um problema, é uma característica do Paraná, que não necessariamente acontece em outros estados, mas o fato de o candidato da região metropolitana, muitas vezes, ele é mal visto no interior. Então, diferente do que acontece em outros estados, em que a região metropolitana é um grande contingente da população, aqui no Paraná não tanto. Então, você pega o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado que tem 17, 18 milhões de pessoas. Só que, cara, mais da metade tá ali no núcleo da capital. Na verdade, eu posso colocar até 2/3, entendeu? Por causa que é 8 milhões o Rio, tem mais uma cidade ao lado de 1 milhão, enfim. Aqui no Paraná, não. Aqui no Paraná, se você soma a região metropolitana, ali dá mais ou menos 3 milhões, de um total de 11. Então, você vê que é menos de 30%. Então, a gente tem essa característica aqui de que muitas vezes o candidato da capital ele é mal visto no interior. Qual foi o segredo do Ratinho? Ele é de uma cidade, ele nasceu de uma cidade próxima aqui de Londrina, né, uma cidade de Jandaia do Sul. E ele conseguiu, através da influência do pai dele, ser um candidato viabilizado e chegar na grande casta da capital. Então ele conseguiu unir diversos interesses. E através desses diversos interesses, cara, o partido cresceu aqui de forma abrupta. Hoje o Ratinho é um governador de 84% de aprovação. E por que ele tem uma aprovação tão alta? Porque não existe oposição. A oposição que existe é o PT e muitas vezes a oposição cede aos interesses do governo. Todos os outros veículos de mídia, eles estão cooptados ali. De alguma forma, eles estão ganhando alguma coisa indiretamente do governo. Então, não tendo oposição, você vai criticar como? Não tendo crítica, a aprovação fica lá em cima. E sim, vamos colocar aqui, ele é um governador que tem as suas qualidades, fez um investimento em infraestrutura, fez um investimento em educação, mas quando a gente compara aqui do centro-sul inteiro, o Paraná é o estado que tem o maior ICMS, por que os outros estados são 17%, 18%, aqui é 19%? Por que mais de 300 cargos foram criados no Poder Judiciário? Por que foi aumentado o valor da conta de luz, inclusive ICMS relacionado à conta de luz? Então, ninguém faz esse questionamento, simplesmente porque o governador tem o seu poder de influência em todos os meios. E isso se mostrou na eleição. O PSD tem hoje 43% dos prefeitos, o que é muito para um partido. Eles elegeram 1/4 dos deputados estaduais, 1/5 dos deputados federais. Tem o prefeito da capital, Curitiba, que é o Eduardo Pimentel. Tem o prefeito aqui de Londrina, que é a segunda maior cidade, que é o Thiago Amaral. E a terceira maior cidade, que é Maringá, o prefeito é o Silvio Bastos, do PP, mas também é junto ali com o PSD. Então tudo ali está amarrado, o próprio presidente da Assembleia, o Cury, também é do PSD, figuras influentes. Então você pega, por exemplo, tanto o Romanelli, o Francisquini, os próprios Barros, todas essas figuras, por mais que não necessariamente fazem parte do PSD, estão juntinho ali, entendeu? Então a forma como o Estado foi cooptado é de uma forma que não permite fazer nenhum tipo de oposição. O Ratinho Júnior, você acha que ele dá uma perspectiva de você que está aí de dentro, se você acredita que ele vai lançar essa candidatura à presidência? Se não, e se ele não for lançar, quais podem ser os próximos movimentos dele? Eu não acredito que o Ratinho Júnior será candidato a presidente. Eu acredito que o candidato a presidente da máquina, o candidato a presidente do Centrão, será Tarcísio de Freitas.
Uma coisa, o Zé Dirceu, ele foi num podcast semana passada e ele mesmo disse que o PSD, que é o partido do Kassab, que é o partido do Ratinho, tá? Tem pelo menos em 9 estados o PSD apoia o PT. Então como é que o Kassab vai conseguir articular esses interesses? Poxa, vai lançar um candidato na centro-direita, um candidato localizado na centro-direita, mas que em diversos estados o partido tem volume com o PT, inclusive já em 3 estados do Nordeste foi fechado um apoio ali, e olha como é que o Kassab é esperto, qual é a jogada dele. Ele percebeu que o Senado na próxima eleição vai ficar muito polarizado, direita e esquerda. Então ele está fazendo alguns acordos para poder eleger mais senadores. E aí, esses senadores, ele consegue negociar depois, de acordo com os interesses dele, porque vai ser aquele miolo da tabela que vai mudando de posição conforme o que convém, né? Os parlamentares, enfim. Por que eu acredito que o Ratinho não será o candidato? Além da dificuldade de articular esses interesses, além, ao meu ver, do próprio Kassab preferir o Tarcísio, a gente tem um fato que é muito relevante. O André Esteves. O André Esteves é o dono do BTG Pactual, um dos principais bancos. E ele, mensalmente, pega o seu jatinho e vai para a capital, vai para Brasília, articular a candidatura do Tarcísio. Então, o fato de todo mundo do Centrão acreditar mais no Tarcísio, por ele ter uma boa passagem nos diferentes poderes, seja no Legislativo, seja no Poder Judiciário, faz com que, ao meu ver, o nome acreditado como o nome do Centrão será o governador Tarcísio, o governador de São Paulo. O Ratinho, ele poderia sair ao Senado do Paraná? Poderia. Essa é uma oportunidade que ele tem. Muito provavelmente seria eleito com folga. Mas ele também, existe a probabilidade ali de se tornar um ministro, fazer como a Tebet saiu, né? Então, às vezes, por mais que seja uma candidatura um pouco confusa, ele sai do primeiro turno ali, concorrendo, inclusive, com o Tarcísio, ele pontua em seus 5%, 6%, e aí ele negocia isso no segundo turno. Também pode ser uma posição, caso o Kassab já não queira negociar e não queira já deixar decidido isso no primeiro turno. Então, o que eu vejo é o Kassab utilizando a imagem do Ratinho como um agregador de votos. Então, ele pega esses votos que a classe média creditou ao Ratinho, confirmou ao Ratinho aqui no Paraná. E esses votos, eles são usados em troca de dinheiro que está indo lá para a Bahia, para o PSD lá para a Bahia, para corruptos lá do Nordeste. E ninguém fala nisso, entendeu? Ninguém sabe que o voto do paranaense está sendo utilizado dessa forma, está sendo utilizado para poder encher o bolso de algum deputado lá do Nordeste que vai enviar uma emenda e como tem o próprio linguajar dos deputados, qual que é o payback, né? Vou mandar a emenda, vai voltar quanto para mim? Às vezes você tem um payback de 15%, 20%. Infelizmente isso é comum e o Tribunal de Contas, que muitas vezes já está cooptado, nem dá notícia. Cara, eu acho que a análise do Bertolucci está alinhada porque, assim, eu vejo muito essas candidaturas dos governadores, com exceção do Tarcísio, como uma tentativa de levantar os próprios nomes. Com exceção do Caiado, que eu acho que é um caso diferente, porque ele perdeu o fio da meada em 2014, não foi candidato, em 2018, e agora ele quer tentar correr atrás do prejuízo para encerrar a carreira política dele com a candidatura à presidência que ele tinha o sonho, foi candidato em 89, enfim. Mas eu vejo o Ratinho, eu vejo o Zema tendo essa função de lançar essas candidaturas para tentar elevar o nome e ir para talvez uma candidatura ao Senado mais certeira, mas também do partido usar o nome do cara como agregador de votos para poder negociar com o Tarcísio para ter mais votos. Né? Para negociar não com o Tarcísio, né, mas com o blocão ali do Centrão que vai apoiar o Tarcísio. Até o próprio Ratinho a gente já viu, o Kassab dizendo que eles têm 2 pré-candidatos à presidência hoje, o Leite e o Ratinho, mas se confirmar a candidatura à presidência do Tarcísio, o Kassab já disse que vai com o Tarcísio. Ele falou nesse tom, assim. Nós temos 2 pré-candidatos, mas confirmando a candidatura do Tarcísio é Tarcísio. Então, é mais aquele negócio ali para não deixar morrer, para esquentando o nome do cara, para a galera não esquecer e vender, porque eu acho que a explicação que você trouxe do PSD foi muito boa também, porque é aquilo que o Renan chama sempre da postura antifrágil, né, dos caras. Não, ele pega do Taleb, mas ele dá essa característica aos caras do Centrão, aquela postura antifrágil. Não importa quem vai estar no poder, eles não têm cor nenhuma, se precisar eles pintam de azul, se precisar eles pintam de verde e amarelo, se precisar eles pintam de vermelho e vão estar com o governo. Quem muda de posição é a gente, né, eles vão estar sempre com o governo. E eles mostram essa neutralidade de uma figura como o Ratinho, porque é o seguinte, olha, se eu lançar o Ratinho, ele pode ter muito voto em Minas Gerais, em Goiás, no Mato Grosso, em todo esse Centro-Sul. Então ele é um cara que ele vai conversar muito bem com o Centro-Sul e se eu lançar ele pode atrapalhar a sua candidatura. Então lança para negociar no segundo turno, né? Então eu vejo muito essas candidaturas não como candidaturas sérias, mas ou candidaturas de barganha, ou candidaturas para levantar o próprio nome, que não é novidade nenhuma, né? Quantos caras vocês não veem por aí que, vou ser candidato a prefeito, de última hora sai a vereador ali, já mais conhecido. Então é uma tática muito antiga. Mas eu escutei também um zoom do Paulo Martins, candidato a governador aí no Paraná, batendo de frente com o Moro. E eu lembro que em 2022 essa briga Paulo Martins e Sérgio Moro foi meio pegada e tal. Tem gente que fala até que o Sérgio Moro só ganhou porque roubaram o Paulo Martins nas pesquisas, que estavam dando o Moro com uma vantagem muito grande, mas na hora da urna ali a vantagem ficou muito pequena, né, pro Senado. Então, você acha que é possível a gente ver de novo essa disputa Paulo Martins e Moro? Como que você tá vendo isso? Vai ter essa disputa, sim. E o que acontece? Hoje o Moro está pontuando 38%, 40% nas pesquisas. Aparece um candidato da esquerda,
muito provavelmente aqui é um filho, com cerca de 20%, e ali para baixo a gente tem outros candidatos. Paulo Martins, que é o vice-prefeito de Curitiba, saiu do PL e foi para o Partido Novo, pontuando 13%, 14%, e mais abaixo tem outros candidatos ali. O PSD, ele está num problema, porque ele tem 3 possíveis candidatos, 3 possíveis sucessores, e ao meu ver, desses 3 possíveis sucessores, nenhum dos 3 nomes estão bem trabalhados. Então a gente tem o Alexandre Cury, que é o atual presidente da Assembleia, a gente tem o Greca, ex-prefeito de Curitiba, mas que não é conhecido no interior, e a gente tem o Guto Silva, que é o nome mais conhecido, que é secretário, salvo engano, de transportes do Ratinho. O que acontece? Qual que é a estratégia? Por que ao meu ver, eles lançaram o Paulo Martins candidato? Para tentar forçar um segundo turno. Porque, poxa, o Moro pontuando 43% nas pesquisas, se ele não ganhasse no primeiro turno, naturalmente o segundo turno seria contra um candidato à esquerda. Agora, o fato de você colocar outro candidato à direita no primeiro turno faz com que esses votos do Sérgio Moro possam ser divididos. E qual seria a probabilidade ali? É tentar fazer uma eleição tripartite. Então, uma eleição que você tem 3 candidatos ali com cerca de 30% dos votos, e ali na minúcia tentar ir o Moro contra o candidato da máquina do PSD para o segundo turno. Você tentar tirar o candidato à esquerda. Mas o candidato à esquerda, naturalmente, ele parte de um piso de 20%, entendeu? Que é o piso que a esquerda tem aqui no Paraná. Um piso baixo, mas que, como o próprio nome diz, é o piso, eles sempre vão ter, no mínimo, esse eleitorado. Eu acredito que como a máquina do governo ela não começou a trabalhar ainda, obviamente você pode ter alteração nos resultados. Mas eu creio que o Moro não vai descer tanto desses 38%. Creio que o candidato da esquerda, provavelmente aqui é um filho, não vai ter uma grande mudança também, saída de 20 para 30, cara, 20, 25 ali, é a margem que ele tem para poder trabalhar, e creio que dificilmente um candidato da máquina consiga ultrapassar esses 25%. Então, a aposta que eles estão fazendo é no detalhe. Os partidos não querem deixar o Sérgio Moro concorrer. O Francisquini, que é o manda-chuva do União Brasil aqui no Paraná, não está liberando o partido para o Sérgio Moro. Ao mesmo tempo, ele tem que negociar com os Barros, que agora é o manda-chuva do PP aqui no Paraná. Que agora a gente tem uma federação, o famoso PEPUNI. Cara, o primeiro que a família Barros, salvo engano, eles foram envolvidos também em alguma operação. Não sei se foi na Lava Jato, qual operação que foi. Então eles já têm um certo ranço do Sérgio Moro. E o Francisquini também tem esse ranço. Então será que eles vão conseguir coligar esses interesses com os 2 principais manda-chuvas para poder sair pela União? Acho difícil. Há uma probabilidade aí, uma probabilidade pequena, mas que ela é significativa, que existe um partido da onça saindo aí. E quem sabe, né? Existe essa possibilidade. Vamos trazer algumas conversas de bastidores aqui. Não posso elaborar muito, entendeu? Tô vendo que você tá alisando aí, alisa meu pelo. Existe essa possibilidade. Mas o que a máquina quer fazer é cercar todos os partidos do Centrão, fecha com eles e não deixa nenhum partido pro Sérgio Moro concorrer. Ele ainda acredita numa composição, eu acho difícil compor o governo. Também acho um erro do Ratinho não ter trabalhado o sucessor. Acho que qualquer um dos 3 nomes não vai conseguir fazer com que a eleição fique tripartida. E creio que ainda assim o Moro é favorito na eleição.